Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Já deixa aí o teu like, se inscreve, deixa também o teu comentário. Quero fazer uma observação aqui breve a respeito dos vídeos que eu geralmente trago para esse canal, que eu divido em três categorias. Tem os vlogs, que eu faço de forma programada ou não. Se eu vou no museu, por exemplo, amanhã eu já penso assim, faço um vlog ou não faço um vlog nesse museu? Né? Faço algumas imagens, monto ali, faço esse vlog ou não? Depende muito se eu já tiver feito, na verdade, um vídeo naquele local há relativamente pouco tempo, então não vejo muito sentido em fazer. Então é isso. Os vlogs, que eu divido nessas categorias de o vlog programado e o totalmente espontâneo que eu faço. Vídeos como esse aqui que eu falo aqui de frente para a câmera com vocês a respeito de algum tema complexo ou não. Lógico que quando se trata de um tema complexo, embora ele envolva a minha opinião, por assim dizer, a minha opinião, a minha experiência, o meu conhecimento adquirido sobre aquilo ali, divergências podem acontecer perfeitamente, porque é assim na vida, né? A filosofia também tem os ramos da filosofia, tem as correntes filosóficas, correntes de pensamento, então as pessoas divergem no pensamento e isso é algo totalmente natural. E o terceiro tipo de vídeo que eu trago aqui para o canal, que são os vídeos que eu abordo pessoas nas ruas e pergunto algum tema que geralmente traz alguma reflexão, e aí eu vou lá e monto e trago esse vídeo aqui para o canal. Esses vídeos já tem um pouquinho de tempo que eu não faço, porque tem chovido bastante no Rio de Janeiro, quando não chove forte, mas chove um pouco fraco e tem ficado muito nublado. Agora é que deu uma trégua, acho que cerca de 3 dias. Entretanto, eu tinha outros compromissos e mesmo assim eu fiz até vlog, que são os dois últimos vídeos postados aqui anteriores a esse vídeo. O vídeo que eu fui em Santa Teresa, que teve lá uma comemoração, o bairro realmente estava em festa, tinha um monte de barraquinhas, restaurantes lotados, o cinema de lá. Algumas lojas fecharam, mas também tem muito ateliê novo. E Santa Teresa é um lugar que eu realmente, quem já me conhece sabe, eu gosto bastante. É um bairro muito charmoso, aconchegante, bonito, turístico, isso aí todo mundo sabe, é um local turístico. Lá foi onde eu comprei a plaquinha, a única plaquinha que eu tenho, na verdade, uma plaquinha do Eduardo Marinho, né? Quem conhece sabe de quem eu estou falando, quem não conhece é só pesquisar. Eduardo Marinho, tem aquela frase, né, que ele, não sei se por assim dizer cunhou, mas tem aquela frase, observar para absorver. Então eu comprei com ele aquela plaquinha em Santa Teresa, ali pertinho do cinema, onde eu passei, inclusive, nesse vídeo, onde eu estive lá 2 dias atrás, quando ele ainda ficava lá em Santa Teresa vendendo as artes que ele produz, né, ali, que ele é um artesão. Ele é um cara. Basicamente ele é um filósofo popular e artesão. Ele produz lá aquelas artes e vende, e é daí que ele tira o sustento dele e ganha a vida dele. Atualmente ele não fica mais lá, viaja aí pelo Brasil, dá palestras. Soube que ele estava meio mal de saúde recentemente, mas acredito que já se recuperou, graças a Deus. E é isso. Acho que eu já falei, né? Já falei dos vídeos. E é isso, porque tem essa relação direta com o tema do vídeo, que é criatividade. Para produzir esses vídeos, como eu disse anteriormente, sejam complexos ou não, né, na minha concepção, na minha perspectiva, eu preciso de criatividade para elaborar algo que eu considere plausível e que eu considere válido trazer aqui para vocês. Fiquei meio baixo aqui não, é que eu encostei um pouco na cadeira e eu desci um pouquinho mais. Que eu considere válido e plausível trazer aqui para vocês. Então, é isso. Eu não me enquadro naquele tipo de pessoa, pelo menos não hoje em dia. E se eu já fiz isso alguma vez na vida, certamente foi um equívoco. Eu não procuro... eu acho que baseado na vida como um todo, não só no conteúdo que eu produzo, agradar ninguém, entende? Quem quer que seja. Eu procuro simplesmente produzir coisas
nas quais eu deposito confiança, nas quais eu acredito que são vídeos válidos, que tragam alguma mensagem, que transmitam alguma mensagem, e faço simplesmente isso. Agora é lógico, como eu já disse em vídeos anteriores, a gente tem que ter referenciais, e isso a gente elege, né? A gente elege segundo as coisas que a gente acredita, segundo as coisas que a gente se alimenta intelectualmente, emocionalmente, a gente vai elegendo. E é super importante que a gente faça isso com consciência. Porque se você acha que não precisa ou acha que não faz, você faz. Porque se você não faz conscientemente, você faz inconscientemente. Inconscientemente, baseado e pautado no momento em que você vive dentro do teu universo particular, emocional e mental, você acaba elegendo. E aí você pode eleger coisas não muito agradáveis, coisas que de fato não agregam valor nenhum para o teu lado espiritual, emocional, entende? E eu quero, já falei pra caramba até, né? Falei e entrei no tema que é criatividade, certo? E quero indicar para vocês, na verdade, um livro que para mim, pelo menos, foi muito interessante. Se não fosse, eu não indicaria, assim, de graça, né? Não vou indicar uma coisa que para mim não funcionou, que para mim não foi legal. Então eu quero indicar para vocês esse livro aqui, sem muita enrolação, tá? Vou fazer que nem eu fiz mais ou menos com o Mais Esperto que o Diabo, que eu indiquei em um outro vídeo, que é esse livro aqui, ó. Roube como um artista. Roube como um artista. É um título, é uma mensagem que quando eu vi a primeira vez, eu confesso que eu já pensei em coisas que realmente se encaixam com o que o autor quer passar. Porque eu já ouvi diversas vezes frases não iguais, mas parecidas, de criadores de conteúdo que se trata de um conteúdo de fato criativo e que falaram coisas assim semelhantes. Então quando eu li a primeira vez eu não me assustei. Eu falo não me assustei porque tem gente que quando eu indico esse livro aqui, a pessoa se assusta, a pessoa não faz assim ideia. É igual o Mais Esperto que o Diabo. Quando você indica, por exemplo, para uma pessoa, independente se é religiosa ou não, tá? Ela pensa, ué, mas mais esperto que o diabo? Por que eu gostaria, por que eu vou ter interesse em um livro com o título, mas isso é uma tremenda tolice, né? Isso aí é um preconceito tão raso. Eu acho sim que você tem que se inteirar do que o livro trata, sabe? Do que o livro trata. Te interessa? Você vai lá e vê a sinopse, pesquisa, vê vídeos de pessoas que falam a respeito daquele livro ali e vê se te interessa. Porque isso que eu falei pra vocês é a exemplificação do julgar o livro pela capa. Porque você pode julgar pela capa se tiver uma gravura, e você pode julgar também pelo título. E muitas vezes, ou quase sempre, na verdade, isso vai ser um grande equívoco. Você tem que se inteirar do que aquilo ali trata. E eu acho também muito importante se inteirar a respeito do feedback das pessoas, sabe? Não é que você tenha que ir pela opinião da maioria, até porque isso não vai acontecer. Quando você vai fazer uma pesquisa de feedback, por exemplo, tu vai ver um título de livro lá no site da Amazon. Aquilo ali não representa o que está lá de feedback, a opinião de uma maioria. Entende? Um livro que já vendeu mais de 1 milhão de cópias. Você não vai encontrar ali 1 milhão de feedback, nem 500 mil feedbacks. E mesmo que fosse, você não vai ler 500 mil feedbacks. Você vai ler alguns. E querendo ou não, esses feedbacks, eles dão um norte pra gente e muitas vezes eles são sim determinantes para que a gente compre ou não um título.
Para mim tem uma grande força, mas de fato, para comprar livro, pelo menos, a decisão final é minha. Então, esse livro aqui, ó, ele é muito interessante, porque ele fala basicamente, sabe aquela frase, nada se cria, tudo se copia? Então ele segue muito por essa linha de pensamento, nada se cria, tudo se copia. Outro dia, eu revi, eu confesso que eu revi esse vídeo porque eu não lembrava bem o que o cara falava. Eu lembrava eu lembrava de como ele fecha o pensamento dele, mas eu não lembrava qual o comparativo que ele fazia. E aí eu tive que rever para lembrar e trazer aqui para vocês. Ele está falando de games. E games eu confesso que eu não sou um grande conhecedor, um grande entendedor. Mas ele estava falando no podcast do Flow, quando o Monark ainda fazia parte. Me perdoe se eu estiver por fora, não sei se o Monark voltou pro Flow, até onde eu sei não. Então ele estava falando de jogos, falava do PUBG e do Free Fire. E falava de outros jogos também que eu não estou lembrado aqui. E aí estavam lá naquela discussão para saber qual era o jogo mais legal, que não sei o que. E num dado momento o Monark fala que o Free Fire imitou, é uma cópia, não sei de qual jogo lá, não sei se é o PUBG, não sei mesmo porque eu não jogo. Eu sei muito pouco do que tem no jogo. Sei que tem tiro, tem, né? É um jogo de tiro, de guerra, de confronto ali armado. Sei que é basicamente isso, mas não sei mais do que isso. Meu conhecimento em games realmente é zero. E aí ele fala que o jogo é uma cópia de um outro jogo lá. E aí o cara traz um contraponto muito interessante na minha concepção. Nada, sabe, do outro mundo, mas legal, válido, super válido. Ele fala, mas Monark, isso aqui que vocês estão fazendo aqui, ó, ou seja, o podcast é uma cópia de algo que alguém já faz. Ele não está nem levantando que alguém criou aquilo em algum momento. Sim, de fato, se a gente for parar para pensar, alguém criou o formato podcast. Mas alguém criou o formato podcast baseado em coisas e referências que já existiam. Por exemplo, a gente pode comparar toda a estrutura ali do podcast, exceto, claro, o tempo de duração, porque demora tempo pra caramba as pessoas conversando ali. A gente pode comparar a estrutura de um podcast com um telejornal. Só que o telejornal a gente assiste, quer dizer, para quem assiste, né? Ele é transmitido na TV fechada, TV aberta, tem um tempo de duração específico, tem os comerciais, que é o que paga o programa, na verdade, é o que dá retorno financeiro para a emissora, e são abordados temas ali pré-determinados por uma direção do telejornal, não é quem apresenta que fala o que quer, então, mas tem semelhanças, entende? Tem semelhanças naquele universo ali. E aí o cara trouxe esse contraponto. Olha, o que vocês... Tanto que o Monark, antes que o cara termine a frase, já responde. Ele fala, olha, mas o que vocês fazem aqui já é uma cópia. Aí o Monark já fala assim, mas eu não visto... Eu achei até interessante. Ele fala assim, mas eu não visto uma fantasia de Joe Rogan. Para quem não conhece o Joe Rogan, eu acho que eu já ouvi, eu já li, na verdade, alguém se referir a ele com relação ao podcast, é o seguinte, é o maior podcast do mundo. Em termos de números, né? Não sei, não inscritos, mas eu digo visualização. É um cara que já até migrou, ele tem o podcast ainda no YouTube, mas ele também foi para o Spotify e foi para uma outra plataforma que eu acho que é só áudio, como o Spotify, por exemplo. Então, assim, ele é um cara que já faz o podcast há muito tempo. Eu gosto bastante. Eu já assistia Joe Rogan antes do Flow começar. O Flow nem existia. Eu nem sabia que um dia ia ter Flow Podcast, já existia o Joe Rogan. Então é isso. Tudo, nada se cria, né? Tudo se copia. E é isso que o livro traz pra gente. Copiar é algo super válido. Eu digo pra você, você precisa copiar. Você tem que copiar coisas boas. Não tenha vergonha, não tenha medo. Copie tudo de bom que você tiver vontade de copiar. É claro que o que vai diferenciar
O que vai fazer a diferença naquilo que você, de certa forma, está copiando, porque parece que é feio falar copiar, é a tua personalidade. Porque ninguém é igual a ninguém. Então, se existe o Flow Podcast hoje, que é uma referência, tem outros, mas se existe o Flow Podcast, e que é uma referência dentro desse âmbito de podcasts, quem garante, e outra, nada impede, essa que é a verdade, nada impede que amanhã surja, amanhã, exatamente amanhã, alguém pode começar um projeto de um novo podcast que pode ser um podcast de sucesso. De sucesso com relação a números, de sucesso com relação a temas abordados, a fazer alguma diferença na sociedade. Então, assim, as coisas de sucesso, elas não param de existir, elas não param de ser criadas simplesmente porque já existem muitas coisas de sucesso. Não é assim que as coisas funcionam. As coisas de sucesso, elas dependem para que aconteçam, elas dependem de pessoas com mentalidade de pessoas de sucesso, que consequentemente vai se traduzir em atitudes de pessoas de sucesso. Eu gosto muito do que o Dr. Laí Ribeiro fala, quando perguntam para ele, que realmente é algo que eu nunca ouvi ninguém responder dessa forma. A gente escuta muita coisa que é clichê, mas perguntaram para ele um dia, o que é sucesso? Ele responde que sucesso significa diferentes coisas para diferentes pessoas. E de fato, porque tem muita gente que vai falar, e aí eu não vou entrar no mérito se pessoa tem um pensamento raso, a outra tem um pensamento mais profundo, não interessa. O que interessa é que sucesso é diferentes coisas para diferentes pessoas. Tem o cara que vai dizer que para ele sucesso de vida vai ser ganhar na Mega Sena. Para outro cara o sucesso de vida vai ser casar com a mulher dos sonhos, entendeu? E vice-versa, uma mulher pode falar isso também, casar com o cara dos sonhos. O outro vai dizer que sucesso é ele conquistar aquele carro. É porque, e geralmente, isso acontece com muita frequência. Eu mesmo fazendo vídeos nas ruas, eu nunca fiz essa pergunta, mas fiz perguntas talvez similares. E as pessoas falam isso, elas atrelam muito sucesso a coisas materiais. E não que seja errado. Não, é a verdade de cada um. Eu particularmente gosto muito de coisas materiais. Até porque, por exemplo, para que eu possa fazer esse vídeo aqui, eu tenho que ter uma câmera. Independente, seja do celular ou outra câmera mais cara, câmera mais barata, mas eu necessito de uma câmera para que eu possa me comunicar aqui com vocês. Sem a câmera, que é um bem material e é um bem de consumo, fica inviável fazer o vídeo. E não é só isso, depois eu preciso do computador para fazer a edição, né? Ainda que seja a edição mais simples do mundo, porque a edição de um vídeo como esse aqui, ela não é a mesma edição de um filme de cinema. Ela é uma edição de corte e acabou, fim de papo. Para esse vídeo aqui pelo menos. Não tem nem inserção de música, é só o corte mesmo. Entende? Então as pessoas atrelam muito a bens materiais, como eu estava falando. Só que, para que você atinja o nível de sucesso, para conseguir os bens materiais que você almeja e que não tem nenhum problema, você precisa ter um planejamento, uma atitude de sucesso para ter o trabalho que te dê o retorno financeiro para conseguir esses bens. Entende? Seja ele uma empresa na qual você vai trabalhar, seja ele a empresa que você vai fundar. É isso. Então, esse livro aqui, Roube como um Artista, ele te dá um norte excelente para que você desbloqueie a tua criatividade. Eu acho que eu mesmo posso falar que eu já tive talvez algum bloqueio, em algum momento um bloqueio de criatividade, de não saber, por exemplo, que área que eu ia estudar. Com relação a vídeo, certamente tá cheio de vontade de fazer um vídeo, mas não fazia a mínima ideia do que eu podia trazer de assunto, entende? Como eu disse, é um assunto que seja válido para mim, né?
tem um erro que as pessoas incorrem com muita frequência. Para mim é um erro, tá? Para mim é um erro. Cada um é livre para fazer o que bem entende, mas tem um erro que é, por exemplo, seja fazer um vídeo ou seja visitar um parente, que é reclamar das coisas. Coisas negativas, coisas ruins, sabe, em diferentes níveis, proporções, elas acontecem o tempo inteiro. Agora, por exemplo, qual é a validade, qual o significado, o que de bom eu posso te transmitir se, por exemplo, vou falar algo aqui totalmente hipotético, se eu tivesse ido ontem a um shopping, não é o caso, mas se eu tivesse ido ontem a um shopping para almoçar num restaurante e depois ir no cinema, e eu tivesse tido uma péssima experiência, que aí a gente pode pensar assim num primeiro momento, experiência de atendimento, que acontece bastante. Se eu tivesse tido uma péssima experiência, sabe, de repente fui maltratado, de repente alguém até foi ofensivo comigo, e tá, qual a validade de eu fazer um vídeo para contar isso aqui para vocês? Eu posso até contar, sabe, com um pouco de, sei lá, compaixão por quem de repente estava problemático no momento. Agora eu contar cheio de raiva isso aqui para vocês, querendo ser o dono da razão e querendo apenas que as pessoas concordem comigo, não agrega em nada, valor nenhum, e não transmite nada de bom para vocês. A não ser, como eu vejo, já vi muito, a não ser que eu queira simplesmente que vocês compactuem com a minha ideia, com a minha visão, e eu achar que eu tenho esse poder, sabe? Eu fale para vocês assim, ó, não vão nesse shopping, ou não vão nessa loja, nesse cinema. Então isso realmente é tolice, é bobagem. E já tô falando aqui há um tempinho legal, hein? Eu falei isso agora no final, e aí me fez lembrar da história de um evangelista que eu gosto bastante. Que ele fala uma história que é a seguinte: ele estava no aeroporto com a esposa, indo para Dubai. Acho que é Dubai. Estava com a esposa indo para Dubai. Estava no aeroporto, salvo engano, de São Paulo. Ou São Paulo ou Rio de Janeiro, enfim. Mas eu acho que era Galeão. Eu acho que ele estava no Galeão, na verdade. E aí ele estava numa cafeteria. Ele pediu um café. Café caro. A gente sabe, café de aeroporto, né? Não é o mesmo preço tomar um café no aeroporto, ainda que seja um café lá, só o café puro. Não é a mesma coisa tomar um café no aeroporto e tomar um café na Central do Brasil. É diferente, né? A gente sabe que é diferente financeiramente. Não estou falando não estou falando geograficamente. Geograficamente, lógico que é diferente, mas eu estou falando da questão financeira mesmo. Ele estava no aeroporto com a esposa, pediu um café, achou o café bem caro, provavelmente já tinha visto que era caro. Ele sabe que é caro ali, mas ele comentou com a esposa, falou, nossa, café caro, hein? Caramba, não sei o quê. Só que quando a moça veio servir para ele quando pediu o café, ele já falou em tom de brincadeira. Falou, nossa, café caro? Caramba, que não sei o quê. E fez lá alguma brincadeira. Não com a moça que servia, mas talvez com o dono daquela rede ali de cafés. Aí a moça não estava com um humor muito legal, ele falou que já não estava com uma cara muito legal. Quer dizer, ainda que ele tivesse feito uma brincadeira de forma amistosa, não surtiu muito efeito não para ela. Ela, quando veio servir o café, ele narra que ela foi super bruta na hora de botar o café aqui na mesa, que ela praticamente, ele narra isso, que ela praticamente jogou assim a bandeja, tanto que das 2 xícaras de café dele e da esposa, ele fala que caiu praticamente um dedo de café de cada xícara. E aí nessa hora ele até brincou, falou, nossa, eu vou querer desconto aí, ó, pelo dedo de café que caiu, aí eu vou querer um desconto. A moça novamente fez uma cara super feia, super fechada e voltou lá pro balcão. E a esposa dele, que ele até fala que é muito mais tranquila que ele, cogitou falar com o gerente.
naquele momento ali. E aí ele, como eu falei, ele é um evangelista, escritor. Aí ele falou, não, fica tranquilo, deixa isso pra lá e tal, melhor não. A esposa super aborrecida com a atitude da moça, a maneira que ela largou ali a bandeja. E aí ele fala pra esposa algo que pode ser considerado por alguns algo até duro de ser dito, mas eu acho válido de ser pensado, porque é uma reflexão que ele teve ali naquele momento. Ele podia embarcar nesse sentimento também, que é natural da gente enquanto ser humano. Ele podia embarcar nesse sentimento de indignação, né? Indignação pelo fato da moça não estar fazendo o trabalho, vamos dizer, da forma correta. Essa que é a verdade. Ela pode até não gostar de alguma brincadeira, da forma que ele estava bem humorado, de repente ela está mal humorada, cheia de problemas, mas ela tinha que fazer minimamente o trabalho dela ali, certinho, botar a bandeja, não largar a bandeja para cair o café da xícara. E aí ele fala para a esposa dele, ele fala assim, amor, você já parou para pensar nos problemas que essa moça pode estar enfrentando? A gente não sabe se ela tem filho, a gente não sabe se ela de repente veio trabalhar, o filho está doente em casa, com a mãe, com o marido, com a irmã, ou sei lá com quem, ou de repente está numa creche. A gente não sabe se essa moça está com alguma doença, a gente não sabe quais os problemas que ela está enfrentando. Porque, de fato, quando a gente está. A gente não enriquece o nosso lado espiritual, nosso lado. Acho que, sobretudo, espiritual. E a gente se depara com problemas. Às vezes a gente quer fazer isso. Não é que a gente quer fazer isso, às vezes a gente faz isso. A gente acaba dando patada, sabe? Patada gratuita em pessoas que a gente nem conhece. Às vezes nas pessoas que a gente conhece. Às vezes nas pessoas que só fazem coisas boas pra gente. Mas por outro lado, às vezes em pessoas que a gente nem conhece, em pessoas no nosso ambiente de trabalho, pessoas que a gente está ali para servir, porque ela está ali para servir o café, ela está ali nessa função, ela é paga para isso, para servir o café, servir as mesas. Então ele falou, a gente não sabe o que ela está enfrentando, o que ela fez não foi legal, mas a gente não sabe. E aí de repente a gente vai reclamar com o gerente e vai narrar toda essa situação, a gente pode acabar prejudicando mais ainda essa moça. Que certamente ela não está aqui por lazer, ela está aqui porque ela precisa desse trabalho, precisa desse salário para o sustento dela. Entende? Aí ela concordou e falou, não, realmente, você está falando algo certo, você falou algo certo, realmente deixa para lá. E aí quando ele foi pagar a conta, ele não chamou na mesa, ele foi direto no balcão pagar. E aí ele pagou lá para a pessoa que estava no caixa. E aí ele chegou um pouquinho assim pro lado com a esposa. Aí ele fala que a moça estava ali no balcão, estava séria. Ele pegou assim, bem de forma leve, pegou assim no braço dela e falou para ela, falou, olha, quero te falar um negócio. Eu não sei o que você está enfrentando de problemas na tua vida, mas tenha certeza de uma coisa. Deus está vendo tudo isso e vai dar um direcionamento e vai dar uma solução para os seus problemas, tá? Fica tranquila, tudo vai melhorar. E ele diz que a moça, só no comecinho, antes dele acabar de falar, falou que ela começou a chorar, sabe? De uma maneira excessiva. As lágrimas começaram a descer. Então a gente percebe que de fato, sabe, não é o desejo dela. Talvez seja uma defesa ou uma incapacidade, sabe, de saber lidar da forma mais adequada com os problemas, com a vida como um todo.